Enquanto na Itália pais estão incentivando seus filhos a aprenderem artes marciais para se protegerem da violência urbana, na Alemanha a insegurança afeta principalmente mulheres, as quais temem andar sozinhas. Mas o que está por trás dessas tendências? Vamos descobrir. Antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e lembre-se de compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam vê-lo. Nos últimos anos, a Itália tem enfrentado um aumento na violência juvenil, especialmente, é claro, em grandes centros urbanos. Pequenos grupos organizados e conflitos escolares têm preocupado pais e também educadores. Diante desse cenário, muitas famílias italianas estão procurando alternativas para protegerem melhor os seus filhos. E é na Itália mesmo que um número crescente de pais tem optado por inscrever seus filhos em aulas de artes marciais. Mas por que essa tendência? Segundo relatos e observações, as preocupações com a violência urbana, desde atos de vandalismo até crimes mais graves, motivam essa decisão. As artes marciais, como o karatê, o jiu-jitsu, o taekwondo, não são apenas práticas esportivas. Elas também ensinam autoconfiança, disciplina e principalmente técnicas de autodefesa. Meu filho começou a treinar aos 8 anos. Como pai, sinto que ele ganha não só em força física, mas em segurança e autoconhecimento, comenta um pai em uma academia de Milão. Mas por que os pais estão agindo dessa forma? Vivemos em um tempo onde a sensação de insegurança tem feito com que famílias adotem medidas preventivas, diz um dos pais. Isto é, para muitos pais italianos, preparar os filhos para uma situação de risco não se trata apenas de uma prática esportiva, mas óbvio, uma resposta para aquilo que o cerca. A prática de artes marciais é vista sempre como uma ferramenta de sobrevivência, ajudando os pequenos a desenvolverem coragem e agilidade para que possam enfrentar desafios diversos. E é inegável que o aumento da diversidade nas escolas italianas tem também trazido muitos desafios. Muitas crianças têm encontrado extrema dificuldade para se adaptarem aos estrangeiros e, em alguns casos, é possível observar pequenos grupos formando gangues juvenis. É como o caso de Tommaso, de 12 anos, que começou a enfrentar diversas dificuldades na escola após começar a ser provocado por uma gangue de alunos, todos estrangeiros, diz ele. No começo eu só tentava ignorar, mas eles não paravam. Um dia me cercaram e disseram que se eu não lhes desse dinheiro, me esperaria algo pior. Fiquei apavorado, não queria contar para meus pais, mas minha mãe percebeu que algo estava errado. E depois desse episódio, Tommaso começou a treinar artes marciais. Claro, para ganhar autoconfiança e aprender técnicas de sobrevivência, técnicas de luta. No dojo, aprendi que a luta não é só força, é disciplina e respeito. Hoje sei que posso me proteger de várias formas e não tenho mais medo. Lembrando que se você tem vontade em reconhecer a sua cidadania italiana, aqui eu indico a Alma Cidadania. Você pode entrar em contato com eles com o meu código LenguaMario2025 e vai ganhar aí vantagens e desconto. Mas não é apenas na Itália que a insegurança tem aumentado. Enquanto na Itália muitos meninos aprendem a lutar agora, na Alemanha há uma outra dimensão de insegurança. Várias mulheres têm relatado um medo crescente de andarem sozinhas nas ruas. E isso só tem piorado. Ich überlege jetzt ernsthaft, weil sie gegen das Zustromsbegrenzungsgesetz gestimmt haben, also die Mehrheit, und das nicht zustande kommt, die AfD zu wählen. Einfach nur, weil ich Angst habe, Bahn zu fahren, Angst habe, in die Stadt zu gehen, Angst habe, irgendwas noch in der Öffentlichkeit zu machen und die Flüchtlingskrise, das ist unkontrollierte Migration, geht schief. Und ich sage euch, die AfD wird bei der nächsten Wahl noch mehr Prozente bekommen. Genauso viele Leute wird es geben, die genauso denken jetzt wie ich und ich überlege, ob ich AfD wählen soll. Essas histórias só nos levam a refletir como a violência
tem cada vez mais mudado o comportamento e também as decisões das pessoas dentro das cidades. Em um cenário onde o medo se torna um fator presente no cotidiano, muitos pais e cidadãos no geral têm buscado outros meios para proteção e sobrevivência. Mas essa resposta baseada em medidas individuais também nos alertam sobre a necessidade de políticas de segurança mais firmes. Ou caso contrário, os próprios cidadãos vão começar a dar respostas para esses problemas, tornando assim o Estado cada vez mais irrelevante, como é o caso da Suécia, onde a força policial na rua é mínima e a insegurança é máxima. Algo que evidentemente gera muitos protestos por parte da população local, a qual tenta atacar o problema na sua raiz. Me deixa aqui nos comentários como você acha que será o futuro da Europa e também o comportamento dos europeus daqui a alguns anos. E para você que é descendente de vênetos, nós temos o curso de língua vêneta, a língua dos nossos imigrantes, língua que eles falam lá no Vêneto até os dias de hoje, é a nossa identidade. O curso pode ser acessado aqui no link aqui embaixo. E caso você tenha interesse em aprender latim, nós também temos agora essa novidade, o curso de latim. Latim todos sabem que é o farol da civilização ocidental, a língua mãe de todas essas nossas línguas que nós falamos, as línguas neolatinas, e também uma ferramenta para a recuperação da cultura ocidental no geral. Você pode acessar o curso aqui no link abaixo. Afinal, valorizar e transmitir a nossa cultura para frente é uma tarefa impossível se você não se apropriar dela. É preciso lembrar que, principalmente nos dias de hoje, isso fica cada vez mais evidente, muitos não querem que você tenha cultura e que muito menos tenha a ideia de disseminá-la por aí, como foi o caso da mãe do bebê alemão de Pomerode. Aliás, se você ainda não assistiu o vídeo, então para tudo e vai lá assistir.